Doença de Chagas, ela é ocasionada por um protozoário chamado Trypanosoma cruzi, que em condições normais na natureza é transmitido por um vetor, chamado popularmente de barbeiro. Na maioria das vezes, o barbeiro ele pica a face das pessoas durante a noite e reflexamente ele acaba evacuando no local e nas fezes do barbeiro ficam os tripanosomas, que penetram pela pele e principalmente pela mucosa do olho. E é sempre bom lembrar que é um problema sério de saúde pública. Na América Latina, mais ou menos 10 milhões de pessoas são afetadas pela doença. Provavelmente uns 3 milhões de pessoas ainda existem no Brasil com a doença de Chagas. O barbeiro tem um comportamento peculiar. Durante o dia ele se esconde nas frestas das paredes das casas. E nas casas mais simples, você não tem a cobertura com cimento. Então durante o dia ele se esconde ali e à noite ele tem hábito noturno e à noite ele sai para se alimentar. Então se você borrifar as casas com inseticida, você vai acabar matando os barbeiros e com isso controlando a doença. Mas o melhor certamente seria o que o próprio Carlos Chagas falou em 1911, que você deveria dar meios para que toda a população tivesse as casas cujas paredes fossem cobertas por cimento. E uma das coisas que sempre me chamou a atenção foi a importância da descoberta feita por Carlos Chagas, porque ela é uma descoberta única. É um mesmo cientista liderando um grupo de jovens cientistas, mas ele liderando um grupo de cientistas, num período de 11 anos, descreveu totalmente a doença. Por que uma descoberta dessa não foi agraciada com o Prêmio Nobel? E a partir daí eu comecei persistentemente a pressionar o Instituto Karolinska a saber exatamente o que aconteceu, dada a importância do Prêmio Nobel para o Carlos Chagas. Primeiro, porque nenhum brasileiro, até o presente momento, ganhou o Prêmio Nobel. Segundo, por causa da importância que a doença de Chagas teve e ainda tem no Brasil. E terceiro, como eu falei, pelas características da descoberta dele. Que não foi uma descoberta simples, foi fruto de um trabalho de uma década de pesquisa nas condições que ele teve para pesquisar. Em 1913, o Chagas foi indicado pela primeira vez para ganhar o Prêmio Nobel. O Chagas descobriu a doença em 1909 e 4 anos depois, o Instituto Nobel pediu para um pesquisador brasileiro que indicasse um pesquisador que merecesse o Prêmio Nobel. Os anos passaram e em 1920, o Chagas foi indicado, se sabia uma vez, mas agora nós temos certeza que ele foi indicado 2 vezes, porque eu vi a carta de um outro pesquisador brasileiro indicando Carlos Chagas para o Prêmio Nobel em 1920. Com o Chagas aconteceram várias coisas estranhas e que motivava a gente a querer saber por quê. Primeiro, porque em 1921 ninguém ganhou o Prêmio Nobel, né? E especulava-se que, na verdade, era o Chagas que deveria ter ganho o Prêmio Nobel, mas, em virtude de várias circunstâncias, inclusive detratação por parte de brasileiros, que o Chagas realmente sofreu, etc., etc., mas era especulação. Ele não teria ganho o Prêmio Nobel. Mas depois a gente constatou, e outros pesquisadores constataram também, que, na verdade, em 1921, 82 cientistas foram nomeados para ganhar o Prêmio Nobel e ninguém ganhou o Prêmio Nobel aquele ano. Então, na verdade, Carlos Chagas não ganhou o Prêmio Nobel por causa da incompetência do Instituto Karolinska em reconhecer uma descoberta tão importante, única do ponto de vista biomédico e tão importante do ponto de vista social. Então, esse foi o motivo que realmente me fez ir a Estocolmo, depois de 5 anos de troca e-mail, manda e-mail, troca e-mail, para conseguir saber o que realmente aconteceu.
A carta dele chegou no dia 9 de fevereiro, ou seja, uma semana após a data limite para se pegar a indicação do Prêmio Nobel. O Comitê Nobel, quando ele percebia que tinha sido um problema, independente de quem mandou a carta, ele considerava isso no outro ano. Só que ele não foi. Ele simplesmente foi descartado em 1922. Ele recebeu uma outra carta de indicação, essa sim chegou na época certa e essa foi avaliada. Mas a carta que não foi avaliada era muito melhor do que a carta que foi recebida em tempo. Porque aquela carta do Cipriano de Freitas mostrava claramente a descoberta, né, e o benefício para a humanidade que, ao conhecer a doença, você poderia fazer pelos meios de controle dela. Então ele passou com aquela outra carta, não com a carta mais importante, ele foi avaliado pelo Comitê Nobel e o Comitê Nobel deveria ter feito um relato por escrito em abril, como eu falei no começo. Só que não existe no Instituto Karolinska este documento. Eu vi a ficha, está lá marcada, 16 de abril de 1921, está lá o nome do avaliador, chamado Gunnar Hedren, mas não existe. Não sei se me disseram que foi perdida, né? Mas pode ser que ele nem tenha feito isso, mas enfim, isso é irrelevante. O fato é que você não tem no Comitê Nobel do Instituto Karolinska a avaliação do Carlos Chagas feita por Gunnar Hedren. O Prêmio Nobel naquela época já era uma coisa importante, né? E seria mais uma conquista internacional do Carlos Chagas, naquele momento que ele estava sendo massacrado pelas elites do Brasil. Certamente, o diretor do Instituto Karolinska perguntou para mim, você acha que teria mudado a história? Eu falei, é evidente. O Prêmio Nobel para ele naquela época poderia ter antecipado 50 anos de história, de demora de se jogar o inseticida, etc, etc, etc. Não merece um Prêmio Nobel?